Mogi Carvalho, bora falar do mini índice do dólar hoje, que esses dois abençoados pagaram bem até que enfim. E mais uma vez vou reforçar com vocês, eu tenho feito esses vídeos focando em quem é mais iniciante, falando pouco de contexto e focando mais no básico, para quem ainda está iniciando no mercado ou para quem está começando a operar gráfico de renko agora, ter oportunidade de fazer algumas operações, ainda que não tenha um conhecimento mais avançado. Apesar que o meu operacional é o simples que funciona, não precisa ser expert em SMC, em um monte de coisa, conhecer os indicadores com os nomes chiques, nada disso. Basta ir no básico. Algo que funciona muito bem é óbvio que tem stop, porque não tem santo grau, como eu já falei isso para vocês. Porém, temos excelentes oportunidades. Hoje eu fiquei muito feliz porque eu recebi vários seguidores me chamando no privado, falando, comecei a seguir o seu canal, comecei a aplicar o seu operacional, independente de conta real ou simulador. A primeira vez que eu consegui fazer um trade de 500 pontos. Teve gente que fez trade de 1000 pontos, que disse que nunca tinha feito na vida. Isso me deixa feliz demais, porque é algo que é muito possível fazer, é óbvio. A gente sabe, mini índice amarrado, a maior parte do tempo ele tá lateral, tá mais enroscado, mas tem dias que ele dá oportunidade e saber como surfar esses dias é sensacional para ter boas oportunidades. É claro que só vai bem quem faz trade de 1000 pontos, é óbvio que não, mas é gostosinho, né? Quando a gente consegue fazer um tradezinho mais extenso assim, faz bem para a alma. Mas bora lá então falar do mini índice. Hoje o mercado abriu com aquela cara de que vai ficar amarrado. Eu confesso que hoje eu tava com a cabeça assim. Ontem ele andou, hoje ele vai ficar enroscado. Então eu na verdade comecei até a operar tarde, né? Porque eu cheguei já às 9h40, né? Porque toda terça-feira eu jogo, quer dizer, toda terça eu jogo terça, jogo quarta, jogo quinta, jogo sexta, jogo segunda. É que de terça e quinta é o horário que eu volto mais tarde. Mas eu já entrei tarde para começar a operar, então eu fiz a minha operação um pouquinho depois, perdi esse ruidinho, mas hoje foi muito bom. Falando do operacional, da forma básica que eu passo para vocês, a primeira venda não deveria entrar, né? Se a gente olha aqui, o MACD já, o histograma estava baixo, porém a média de novo estava acima. Então, para quem lembra, eu estou falando para quem está operando o basicão. Teve até aluno que tá todo confuso. Falei, Gi, mas que história é essa de entrar só com a média que a gente não fazia isso? Eu falei, não, meu povo, é só pro povo que tá começando agora, para pegando as manhas de pouquinho em pouquinho. Para quem já sabe, continua o mesmo padrão, mesma leitura. Aí aqui ele ficou naquele enrosco, eu chamo de dança das cadeiras. É box pra cima, box pra baixo, box pra cima, box pra baixo. Fica naquele lenga-lenga, até que ele resolve fazer alguma coisa. Tinha notícia 9h30, para espanto de 0 pessoas, movimentou nada, né? Morto do mesmo jeito, a gente fica naquela expectativa de que vai fazer alguma coisa e não fez nada, não na hora da notícia. Depois ele andou, aquela coisa toda, mas na hora da notícia não. Tá, quando deu o cruzamento de compra, tava bom? Não tava. Ele tava consolidadinho, lateralzinho, não tava. Então, para quem opera só o cruzamento, mais nada, não vendeu, não comprou aqui, que foi um trade lindo, porque estava baixo, mas aqui é uma outra coisa que eu falo para vocês. Aí deu essa venda estava habilitada, mas não andou, óbvio, estrutura fortíssima de alta. Resumindo, para quem opera da forma basicona, hoje não teria feito nada, zero, porque nenhum gatilho, nenhum cruzamento teria estaria bonitinho. Mas aí aquela questão, é aquela forma de operar mais basicona, que é o que as pessoas precisam ir aprendendo. E aí vou fazer o meu jabazinho, mentoria está aberta, próxima turma, dia 16 e 17 de junho, as inscrições já estão abertas. Quem me segue há mais tempo sabe que eu não sou marqueteira, eu não fico martelando as pessoas com isso. Eu faço turmas pequenas, 20, 25 pessoas no máximo,
porque eu dou suporte de um por um, eu falo com cada criaturinha e ajudo, vejo gerenciamento. Então, se eu abrir isso para um monte de gente, eu não dou conta. Então, é sempre para poucas pessoas. Então, se você quer aprender a operar, a fazer as entradas que eu costumo fazer, não dou call, tá? Mas eu digo aprender a leitura completinha, bonitinha, tem um link aí na descrição para a próxima turma. Mas aí eu vou falar um pouquinho de contexto, porque senão acabou o dia e não falo mais nada para vocês, né? Então, para quem já tem um pouco mais de conhecimento, o que eu vou falar desse dia de hoje aqui para vocês? O mercado começou nesse caixotinho aqui. Eu só vou analisar os movimentos a hora que eu começo a ter topos e fundos dentro do dia. Enquanto eu não tenho, a minha opção é analisar o dia anterior ou esperar ter pelo menos um topo e um fundo dentro do dia. Antes disso, eu não sei a tendência, eu não sei se é de alta, não sei se é de baixa. Eu não faço análise de macroeconomia. Eu quero que se exploda o minério, o petróleo e a coisaiada toda. Ah, lá fora tá acontecendo. Não me interessa. Eu já cansei de me lascar porque tava, o minério tá subindo, o petróleo tá subindo, o Papa tá subindo. O Papa já subiu, coitado. Papa não, vamos falar de outra coisa. Tudo subindo, o índice abre, despenca e morre. Então não adianta. O meu negócio é o que o gráfico tá me mostrando. Eu vou andar pro lado que o gráfico anda. Eu opero reversão? Sim, eu faço BB no 25R. Mas as minhas entradas são 95% de tendência. Então eu gosto de ir junto com o mercado. Para onde os grandes estão indo, eu quero andar junto, eu não quero andar contra. Eu não caço fundo, não caço topo. Eu estou sempre andando junto com o mercado. Então, eu vou sempre tentar ir a favor da estrutura. Então, aqui, enquanto o mercado não me mostra a direção, se eu, dentro do dia eu não tenho nem um topo, nem um fundo, eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar até ele decidir para onde que ele vai. Para aí sim ele me mostrar uma possível direção. E nesse começo do dia ele estava lateral. Se eu analiso o dia anterior, ele estava fazendo ainda um movimento ascendente. Ascendente, eu compro. Descendente, eu vendo. Então aqui eu tinha um movimento ascendente. Então nesse momento eu não quero vender. Até a estrutura reverter. E como que essa estrutura reverte? Vamos lá. O que tem que acontecer para a estrutura reverter? Aqui eu tenho um movimento ascendente. Para ela reverter para uma estrutura de queda, eu primeiro preciso ter um topo mais baixo. Primeiro não, eu tenho que ter um fundo rompido e um topo mais baixo. Ou uma coisa ou outra vai acontecer primeiro, mas eu preciso de ambos para de fato a estrutura ter revertido. Acontecer só uma das coisas não significa que a estrutura já reverteu. Por exemplo aqui, esse fundo que fez aqui foi mais alto que esse fundinho minúsculo aqui. Nem se fala então desse de baixo. Mas vamos considerar esse primeiro aqui. Vamos considerar esse fundo. Deixa eu voltar aqui, que ficou todo torto. Volta. Ai, criatura. Ih, já não acabou. Some todo mundo. Vamos de novo. Aqui, bonitinho. Vamos fazer bonitinho. Eu tenho aqui. Teoricamente, vamos falar de cruzamento. Eu não vou nem falar desse fundo. Quando acontece o cruzamento, ele rompeu o fundo anterior? Não. O fundo anterior tá onde? Tá aqui. Então, ele não rompeu. Então, eu não tenho um fundo mais baixo que o fundo anterior. Aí, ele vem até aqui, faz esse movimentinho, começa a subir e ameaça descer. Foi um movimentinho bem tosco. Eu tenho um topo mais baixo? Opa, eu já tenho uma perna. Topo mais baixo eu já tenho. Agora eu preciso de um fundo mais baixo. Se ele tivesse feito esse movimento, eu teria uma mudança de estrutura. Por quê? Porque ele rompeu o fundo e fez topo mais baixo. Mas isso não aconteceu. Então eu tenho ainda uma estrutura de alta. E operar a favor da estrutura é sempre mais assertivo do que operar contra ela. Então aqui eu não tinha. Então, se eu não tenho, eu não quero vender. Aí o mercado faz o quê? Volta a fazer um movimento de alta. Esse topinho tosco que ele fez aqui, ele já fez um topo mais alto. Quando ele deixa esse fundo está mais alto que o fundo anterior, que é esse. Não é esse, que isso aqui não foi um fundo. Mas ele está mais alto até que esse aqui. Mas vamos considerar esse.
ele tem um fundo mais alto. Aí ele sobe, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Percebe? Ele tá subindo de escadinha. Ele não, então não tem por que eu pensar em venda. Tem os nóia que gostam de operar. Nóia com brincando, tá, gente? Nóia no sentido de os cracudos, que quer ficar clicando o tempo todo. Deu um boxinho de reversão, ele quer vender já. Porque ele quer vender, ele quer pegar esse movimentinho porque ele acha que agora vai cair. Aí ele entra, anda 100 pontos, volta e tira ele na entrada. Aí entra, volta e tira ele na entrada. Porque a gente sempre acha que subiu demais, ou que caiu demais e que ele vai reverter. Que são os famosos caçadores de topo, caçadores de fundo. Não é o meu caso. Então aqui, ó os quero-quero gritando. Então aqui eu vou olhar para compras. Aonde foi a minha entrada hoje? Eu entrei pelo 18R, eu entrei já mais tarde, eu fiz a minha entrada nesse box aqui. Ah, vou voltar aqui para o 11 primeiro. Aí, o que vocês vão reparar? Ah, Gi, mas ó o MACD aqui, ele chegou a ficar vendedor, aí subiu, passou um pouco para baixo, subiu de novo. Lembra, quanto menor o renko, mais ruído, porque qualquer movimentinho ele vai considerar que foi uma correção. Então, quando a gente vai para os rencos maiores, a gente vai de fato ver a direção que o mercado está. Por isso que eu uso o 25R como macro. O 25R hoje, em momento algum, zero, ele ficou vendedor, mesmo fazendo pequenas correções. Então, sempre que eu falar, a média macro estava ali, eu me baseio no 25R como macro. Por quê? O 25R está comprador, então eu vou ficar buscando compras nos rankings menores. Eu não vou ficar buscando venda. Por mais que ele dê uma vendinha ou outra ali, que possa até pagar 200 pontos, eu vou priorizar a compra. Por quê? Porque eu sei que as compras têm a chance maior de me pagar mais. Eu quero ganhar mais, eu não quero ganhar pouco. Ah, Gi, você faz reversão? Faço, mas eu gosto de fazer reversão quando já está ali numa possível exaustão de movimento, que já andou demais não, andou bastante, esse tipo de coisa. Mas voltando aqui, então a minha entrada hoje foi aonde? No 18. Eu não estava aqui na hora desse bololô. Aí ele fez um topinho, fez um fundinho, aquela coisa toda. Eu falei, opa, hora de eu entrar em ação. E qual que era o momento para eu entrar em ação? No pullback, porque aqui cruzamento eu não ia ter mais. Eu já sei que aqui cruzamento de alta eu já tinha perdido, né? Nem aconteceu se a gente analisa o 18R. Só que o MACD tá comprador, ok, me dando condições. Me dá um gatilho acima da média macro, acima da 21, e eu entrei. E eu entrei aqui. Ah, que coisa fofa. E como vocês sabem, eu vou até a reversão do 25. E a reversão do 25 aconteceu aqui. Nesse box aqui, mais ou menos aqui. Então eu vim até aqui. Eu sei que eu peguei 850 pontos nesse trade. Vamos ver. 850 pontos, deu mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui foi quando reverteu no 25R e eu saí desse trade. Poxa, Gi, mas pagou um pouco mais de 1.000 pontos. Sim, chegou a andar 1.100 pontos da minha entrada. Saí com 850. Lembra que eu falei pra vocês? Se o meu ganho mínimo é entre 250 e 300 pontos, o que eu pegar mais que isso, chuchu, gente, tá lindo. Então, poderia ter saído com 1.100 pontos. Sim, mas se toda vez que ele ameaça voltar eu saio, eu teria saído aqui, depois eu teria saído aqui. Então não, eu saio na reversão de box do 25R. E é assim que eu fico mais tempo no trade. E eu saí e eu fiz o quê? Voltei, porque eu gosto da emoção e eu voltei aqui. Eu saí aqui, voltei aqui e peguei esse trade todo. É claro que esse primeiro trade já me bateu a meta do dia. Aí quando eu entro nesse, eu já entro com a mão menor, aquela coisinha mais suave. E foi o meu segundo trade e aqui eu parei. A hora que o 25 reverteu aqui, eu saí desse trade com mais uma bela pontuação e dia pago. Então assim, eu gosto dos rankings maiores porque ele me dá a possibilidade de ficar no trade mais tempo. Ah, mas e para quem não consegue? Alvo, o importante é tentar de todas as formas não ter um risco negativo. O mínimo do mínimo do mínimo 1 para 1. Ideal, pelo menos 2. Seria o melhor dos mundos, porque você sabe que conforme sua taxa de acerto melhora, a matemática fica muito mais fácil para você. Aí eu volto aqui para o 11R para falar. Gente, faz sentido querer ficar caçando venda num dia desse? Não faz. Tanto que eu falei para um aluno. Porque ele perdeu parte da alta, na verdade ele entrou, mas, para variar, quem protege não surfa. Quis proteger o trade rápido demais, tirou e foi-se embora, né? Então, ele saiu, ele falou, pô, agora tem que esperar. Ele ficou esperando. Falei, ó, toma cuidado, não vai inventar de querer entrar em venda, porque com um movimento desse, a venda vai ser para enganar malandro.
Então, cuidado para não ficar entrando em venda e achando que vai ter oportunidade. Aí assim, aí entra nessa venda, na cara da média macro, se chega até aqui pode ser um pullback no 25, mas andou 100 pontos, ficou enroscado depois de ter estopado. Não faz sentido. Então, quer arriscar? Num dia de forte tendência, arrisca na compra. Não faz sentido ficar arriscando na venda. Essa compra pagou uma margem de 800 pontos, então não faz sentido ficar procurando venda, já que é para arriscar. Arriscar fazer uma venda na reversão de um dia de forte tendência é mais fácil. Arriscar na compra, mas já subiu demais. Mas entre risco, eu prefiro arriscar na tendência do que contra ela. Depois até deu essa vendinha aqui no final do dia, que andou um pouco mais de 200 pontos, mas extremamente arriscado. Então, assim, eu sempre vou ser da opinião, é muito mais negócio ir a favor da tendência do que contra ela. Então, se eu tô pensando, perdi já as melhores entradas, vou ter que fazer um trade de risco, se é para arriscar, é mais negócio arriscar a favor da tendência ou não fazer nada. Agora vamos falar do bandido. Para quem não sabe, bandido é o mini dólar. Vou colocar aqui no 5R. Então hoje, a mesma coisa. Ele abriu já abaixo da média, né? Então já tinha dado cruzamento, andou bastante. Faz sentido fazer essa compra aqui? Me diz. Mas o MACD está dando condições. Não faz sentido. Eu tenho uma tendência clara de queda, ó. Topos descendentes, topos cada vez mais baixos, fundos mais baixos. Não faz sentido nenhum. Mas o MACD está dando condição? Não interessa. Estrutura do preço é sempre muito mais importante do que indicador. E aí aqui, se você segue olhando, na queda, pagou de novo. Sigo tendo topos mais baixos e fundos mais baixos. Vejam, todas as compras que deram não teriam pago. Por quê? Porque em momento algum o dólar perdeu a estrutura de queda. Mas eu fico com medo porque ele já caiu muito, eu não quero entrar. Ok, então não faça compra também. Não faça venda, mas também não faça compra. Repito, se é para arriscar, arrisca num trade a favor da tendência e não contra ela. A minha entrada foi pelo 7R, foi uma entrada de pullback. Quando eu cheguei na tela, ele já tinha começado a queda, né? Já tinha caído bastante. Eu fiquei naquela, e aí, vou num pullbackzinho? Não vou. Falei, não, eu vou no pullback. Porque eu vou vender, eu não vou esperar ele reverter para compra, porque a tendência está de queda, ele pode nem reverter, e foi o que aconteceu. Aí eu fiz a minha entrada nesse pullback aqui e peguei esse movimento todo de queda. Todo não, porque eu saí com 25 pontos, porque a hora que ele começou a reverter aqui, eu saí com 25, que foi quando fez a reversão no 10R. E saí. No dólar, eu não faço a condução igual eu faço no índice, porque ele devolve demais. Todo retorninho dele é 15, 20 pontos. Então eu prefiro sair na reversão do box do 10R. E beleza, 25 pontos tá ótimo. Excelente trade. Então é assim, vou repetir para vocês. É muito mais negócio operar a favor da tendência do que ficar, já caiu demais, agora eu vou ficar tentando uma compra. Você sempre vai se arriscar mais fazendo entradas contra a tendência. Essa é a minha sugestão para vocês. Então, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Vocês viram o operacional, que é simples. É claro, ele mais limitado, vão ter dias que vai ser mais complicado, igual hoje no dólar, por exemplo, ele só deu uma oportunidade de venda bem já lá embaixo, já com o MACD nem dando condições, mas operar a favor da tendência é sempre mais negócio. Eu não sou muito fã de pullback, mas tem momentos que a única oportunidade de entrada é através de pullback. Hoje, por exemplo, não deu nenhum cruzamento no 7R, tinha que ser pullback, no caso que eu opero o 7. Certo, meu povo? Então é isso. Quem ainda não está inscrito no canal, aproveita esse momento para se inscrever. Se ainda não me segue nas redes sociais, tem na descrição as minhas redes. Se quiser fazer parte da mentoria, as inscrições estão abertas, link na descrição. São poucas vagas, como vocês normalmente já sabem, eu faço turmas pequenas. E é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.